Márcio, bom dia. Queria que você passasse para o torcedor botafoguense um resumo aí dos jogos treinos, das contratações, da preparação, enfim, para esta estreia contra o Guarani pelo Paulistão. Bom dia. Deixa eu ver aqui. A gente fez, em 30 dias, nós fizemos quase 40 sessões de treinamentos, né? O resumo é muito bom, né? Os resultados de jogos treinos é o que a gente menos está preocupado, porque eu consegui colocar tudo que a gente tinha de dúvidas e de conhecer jogadores que estavam chegando também, para que eles entendessem a forma que eu penso. E o treinador também ele tem que ter a inteligência de usar os melhores jogadores dentro daquelas características, né? Potencializar não só o que eu penso, mas aonde eles podem render melhor. Foram 40 sessões aí muito importantes de vídeos, de trabalho forte de parte física, técnica, tática. A gente chega muito bem. Claro que se você me perguntar se eu estou satisfeito, eu nunca vou estar, né? A gente sempre quer mais tempo, a gente quer um time um pouco mais entrosado, mas a gente sabia que a gente ia começar a entrosar dentro da competição. Mas a gente chega bem, os jogadores estão muito bem preparados, as minutagens elas estão de acordo, né, com o que cada um estava chegando. Então, assim, até equalizar jogadores que estavam na Série A, Série B, jogadores de fora, entender o nosso processo. Mas a gente está muito feliz, a gente está muito contente. Mas é claro que tudo isso vai estar atrelado aos resultados, né? Então a gente precisa ter tranquilidade, mas estou muito satisfeito, porque são 30 dias aí de pré-temporadas muito intensas, muita troca, jogadores muito abertos a querer evoluir. Então é um processo importante. Então a gente chega bem, com certeza. Márcio, bom dia. Boa sorte na caminhada no Paulistão. Foram 11 jogadores contratados e uma lista A contando com 25 jogadores no total. O próprio Toninho veio aqui nas entrevistas, falou que o Botafogo optou por trabalhar com um grupo mais enxuto no Paulistão. Esse grupo, atualmente, atende às suas necessidades? Você enxerga que o Botafogo tem as peças necessárias para fazer um trabalho competitivo e forte no Paulistão nesse ano? Bom dia. Com certeza. Todo o trabalho que foi feito, as contratações, elas são feitas junto com o departamento de scout, com o Toninho, com o presidente, comigo, com a parte técnica. A gente tem 2 jogadores por posição. A gente deixou o grupo um pouco mais enxuto também, porque a gente também sabia que os jogadores que estavam na copinha, a gente já vai integralizar para estar junto conosco. Então é um processo, né? Então não adianta eu ter 35 jogadores e subir os jogadores do 20 para a gente ter 45, 50 jogadores. Então é importante, o campeonato é duro, né? É claro que a gente não conta com lesões, mas sempre tem algumas questões de lesões, de cartões, suspensão. Então a gente está bem no limite ali, né? Dentro do que a gente acredita, mas agora é um momento importante. Acho que a estratégia é essa. Não adianta você ter muita gente, porque a gente quer dar os conteúdos para todos, né? Da mesma forma. Então, é um processo importante, é uma competição muito complicada, muito dura, né? Parece que todo ano que eu vou jogar um paulista é o melhor paulista, e é assim mesmo, né? Porque as equipes vão evoluindo, times de Série A cada vez mais, então é uma competição diferente, bacana, e o Botafogo vai entrar sempre com muita tranquilidade. A gente tem que deixar o favoritismo para os outros, né? O nosso lema aqui, o que a gente está construindo é o todo, né? Então a gente não tem grandes estrelas. A estrela do nosso time vai ser o conjunto, vai ser o trabalho, e é assim que nós vamos jogar. Bom dia, Márcio. Durante o ano passado, quando você chegou, você encontrou um grupo diferente de jogadores, né? Teve uma grande mudança do ano passado para esse. E durante a pré-temporada coletiva do Toninho, ele falou muito sobre mudança de perfil do elenco, de trazer jogadores mais experientes, mais casca grossa, para guerrear em campo. Você, que estava o ano passado, no final do ano, e agora vai começar 2025, você sentiu essa mudança no elenco de postura, de jogadores, de linha, de pensamento? Bom dia. Eu acho que quando a gente busca, né, montar um elenco,
a gente precisa entender as características do treinador, né? Não adianta o Toninho contratar jogadores que não têm as características que eu peço para ter no jogo. O futebol mudou bastante, né? Da época do próprio Toninho. O futebol hoje ele é muita força, né? Não adianta você só ter grandes jogadores com muita qualidade e não ser competitivo. Às vezes a gente fica repetindo, mas é isso mesmo, né? Você precisa se entregar muito e principalmente não aceitar, né? Então assim, ganhar, perder, empatar faz parte do jogo, mas a forma que você vai ganhar, perder ou empatar, a forma de entrega, a forma de aceitar, né? Quando eu perco um jogo treino, quando eu sou um cara totalmente competitivo, né? Então eu e a minha comissão, nós somos inquietos a essa questão para a evolução. Então a gente procura o tempo todo trazer jogadores com esse perfil. Então no treino mesmo, nossos treinos têm que ser treinos intensos, nossos treinos têm que ser treinos com muito conteúdo. Não teve um dia na pré-temporada que a gente deixou de entregar conteúdos para que eles pudessem melhorar. Independente da idade, eles também estão abertos a evoluir sempre. Então é essa a questão que a gente precisa fazer e são essas características. Então a gente precisa ter um time muito operário, ter um time muito competitivo para que as coisas boas aconteçam ao natural. Márcio, durante as apresentações nós conversamos com os Alissons e aí a gente rolou essa brincadeira, né? Que agora tem 2 laterais, 2 Alissons e o lateral, 2 zagueiros e o lateral é o Alisson também. Então essa confusão dos nomes aí já brincando. E o que você vai tentar passar para os meninos antes do jogo, para os meninos, né? Para os jogadores antes do jogo? Isso complica para a gente, né? A gente vai ficando mais velho, né? O Alzheimer vai aparecendo aí, né? Você imagina só. Mas eles já estão ali. O Ali, que é o lateral, já ficou como o Ali. O Cassiano já ficou como o Cassiano e o Alisson. Então a gente vai. Eles vão dando os apelidos, eles vão achando melhor, mas é uma situação que não é natural, né? Então, mas foi bacana. E a questão nós estamos passando muita positividade, nós estamos passando aí muita energia boa. Nós vamos ter 12 finais, né? Eu acho que quando eu cheguei também aqui na Série B, a gente foi dessa forma. Acho que a gente tem que levar todos os jogos como se fosse uma final. A gente precisa fazer os pontos primeiros para ter tranquilidade, para se manter na Série A1. Isso é um primeiro passo importante. Mas eu falei para eles que a gente vem aqui para brigar para classificar. Nosso grupo é complicado, nosso grupo é difícil, mas é bom assim, né? Acho que a gente estica a corda o tempo todo, são jogos grandes, nós nos preparamos para jogar jogos grandes. E aí eles precisam curtir, ter esse momento, né? A gente cobra tanto, mas eles precisam também curtir esse momento para que eles possam desfrutar. Então, é voltar a pegar o estádio Santa Cruz, trazer para o nosso lado, trazer o torcedor para o nosso lado, mas a gente só consegue trazer fazendo grandes jogos, se empenhando. O torcedor merece isso daí, então é isso que a gente vai buscar. Márcio, essa mentalidade de guerra, de entrega, vem sendo falada aqui no clube desde o final do ano passado. Você acabou de citar também a questão de time operário, e a gente conseguiu enxergar esse perfil sendo montado conforme chegaram os reforços, assistindo aos treinamentos. É um time, de fato, mais cascudo, com muitos jogadores que têm essa entrega, essa disposição, atitude e tudo mais. Mas também haverão alguns jogos que o Botafogo vai precisar propor o jogo, ser mais protagonista, e aí vai muito do que está sendo trabalhado na pré-temporada. E eu queria que você fizesse uma avaliação de como que está, além da questão da entrega, mas o repertório técnico também, até mesmo para os jogadores que estão se conhecendo. Como que você faz essa avaliação depois da agora, né, finalizando a pré-temporada, do repertório técnico do time do Botafogo? Olá, bom dia. É isso, o futebol não é só guerra, o futebol não é só entrega, tem que se jogar também, né? Eu não gosto de usar muito essa parte de guerra, eu acho que a gente tem que se empenhar bastante, eu acho que a gente tem que usar, né? Eu sempre falo que a bola é nosso prato de comida, né? Mas vocês vão ver, o nosso time, a gente propõe o jogo o tempo todo, eu sempre falo que time bom tem que querer estar com a bola. São estratégias de jogo, né? Você dar a bola para o adversário, jogar em transição, você
propor o jogo, você tem que tomar cuidado com a transição defensiva. A gente precisa entender, o torcedor precisa entender, nós precisamos entender que vai ter hora que a gente vai agredir mais, vai ter horas que a gente vai se defender mais, faz parte do jogo. Eu falo que futebol é um jogo de xadrez, né? Mas o repertório é os trabalhos que nós estamos construindo, nós estamos dando nortes. A gente sempre divide o campo em 3 terços ali, né? 3 situações. O último terço ali a gente trabalha bastante os movimentos, as ações, para que a gente possa ter... vamos encontrar muitos jogos com linha de 5, com linha de 6, e a gente precisa tomar as melhores decisões. Não é achar que vai chegar no último terço, o jogador resolve. A gente precisa dar norte. Então, é muito treinamento, muito conteúdo. O meu auxiliar está aqui, sabe o quanto a gente cobra, né, as tomadas de decisões, as entregas, né? Eu acho que você ter um elenco mais experiente, são jogadores que não vão fugir de se movimentar, vão querer ter a bola o tempo todo. Então é o trabalho, nós passamos muito vídeos, nós passamos muitos trabalhos analíticos que a gente acredita e muito conteúdo, então, para que eles possam se conhecer melhor. Então, eu gosto de ter a bola o tempo todo. Então, eu vou agredir o tempo todo, mas a gente sabe o quanto é importante a gente também entender o adversário. Bom dia, Márcio. Eu sou Guilherme Moura, do GE. Mas eu queria que você falasse sobre o adversário dessa quarta-feira, que é o Guarani. É uma equipe que vem de um rebaixamento muito frustrante para a equipe. Eu queria que você falasse sobre as características, o que você pôde observar nesse clube. Bom dia. O Guarani, a gente está um pouco no escuro, né? A gente tem um achismo ali com os jogadores que eles contrataram, né? A gente sabe o quanto o rebaixamento, a gente sabe que é ruim para a equipe, mas já passou, né? Eles estão na Série A1, eles têm qualidade, eles têm um grande treinador. Eu também analiso o treinador, né? O Maurício, a gente jogou muito na base, então, na época do Flamengo, então a gente já se conhece. Então é um cara que também gosta de ter a bola, é um time que agride bastante, sempre pressiona alto. Então a gente tem, independente dos jogadores, a gente também consegue fazer análise do treinador e saber o que eles vão querer entregar. Então vai ser um time muito bem treinado, um time organizado, né? A gente sabe que o Rafael, que estava com a gente, foi para lá, o Alan Santos foi meu jogador, o Rafael Bilu foi meu jogador no Corinthians, o Matheus Regis também foi meu jogador no São Bernardo. Então eles têm jogadores, né? O Isaac vem num momento importante, eles podem jogar com o Eliseu lá na frente. Então a gente também tem algumas características, a gente estuda, mas o primeiro jogo sempre todas as equipes estão um pouco no escuro, todo mundo esconde, mas a partir de amanhã já todo mundo já sabe o que vai acontecer, e aí a gente trabalha em cima. Eu gosto de trabalhar muito a minha estratégia em cima do adversário, né? Mas a gente também está olhando muito as características do Maurício para poder fazer um grande jogo. Ô Márcio, eu gostaria, se possível, você falasse um pouquinho das características agora dos jogadores que você trouxe para o Botafogo. Foram 11 contratações e dessas novidades, tem algum jogador que será vetado para essa partida contra o Guarani, que não está no seu melhor ainda? Olha, o Cafu chegou um pouco mais tarde, né? O Cafu ainda não tem condições de jogar o jogo todo, né? Então a gente está analisando a parte física. Acho que só o Cafu chegou mais tarde, né? Os outros estão tudo muito, muito bem. Então é claro que a gente controla um pouco a minutagem para poder ajustar. O próprio Alejo, o próprio Riso, para poderem se adaptar ao que a gente quer, né? O Alejo estava na Argentina, então ele, se você for ver o mapa dele ali, ele joga em vários setores do campo ali pelo lado direito, lado esquerdo. Então a gente precisa controlar algumas ações importantes ali para ele entender a parte tática também. Então a gente chega bem, né? Eu acho que é só o Cafu que chegou depois por causa das férias. Então a gente está deixando, mas ele já está. É um cara que tem muita força, é um cara que tem muito lastro de treino, né? Então é importante a gente estar aí. Mas no demais está todo mundo à disposição. Ô Márcio, você acompanhou de perto a trajetória do Botafogo na Copa São Paulo e você falou de subir os meninos, né, alguns, né? Se você puder falar quais são os jogadores que subiram agora para fazer parte do time principal e se você enxerga que alguns deles já têm condições de jogarem no profissional
ou dependem ainda de um tempo de maturação para serem aproveitados aí da melhor maneira, com mais minutagem? Bom, eu assisti todos os jogos, né? Foi até uma pena esse último jogo aí, quando a gente fez 2-1, a gente tinha capacidade de empatar e virar o jogo. Vou cobrar o Thales ali, né? Porque não dá para perder tanto gol. E futebol ele é cirúrgico, né? E apesar dele ter sido o artilheiro ele foi o artilheiro, né? Do time. E enfim, a gente sempre tem essa expectativa, né? Então eu estou subindo, parece que são 11 jogadores que vão ficar comigo para que a gente possa fazer um trabalho todos os dias, eles poderem ajudar o processo aqui do profissional. O Alan, treinador, vai trabalhar junto ali, a gente vai utilizar como sparring para poder eu olhar os jogadores todos os dias. Eu gostei bastante do Juanzinho, que entrou pelo lado. É um jogador que a gente vê que era o menos falado, mas a gente já conhece a história dele desde o PSTU, do Curitiba, 06. O próprio Pedro Severino, quando veio por dentro na meia, foi um jogador mais interessante, a gente gostou também. O Thales fazendo gol, o William, a gente sabe que é um grande jogador, né? O próprio Rafinha tem um perfil importante, mas precisa ajustar um pouco a parte defensiva. Yuri, Tortello também, com bola, são muito bons jogadores. É aquilo que a gente fala, né? Eles precisam evoluir como jogadores também, entender que o profissional é diferente, o profissional tem uma cobrança, a parte física, mas ao natural eles vão desempenhar um grande jogo, né? Então é importante estar próximo de mim, é importante eles estarem. A gente sabe que o Eric está com lesão, a gente sabe que o Gabriel está com lesão, o próprio Cadu também está com lesão, vão para o DM. Então eles precisam estar próximos, eles precisam entender o processo comigo, e se eles estiverem bem, eles vão jogar. Então, independente da idade. Então é importante a gente falar de integração, mas deixar próximo, né? Não adianta a gente falar, vou lá olhar, vou dar uma minutagem, observar treino. Não, tem que estar com a gente, tem que ver como eles desempenham junto com o profissional, para que a gente possa colocá-los no melhor momento, porque nós precisamos estar no momento bom também. A gente precisa entender que é a hora de lançar, quando a gente estiver no momento bom, para que eles possam também não ter esse peso, né? Mas com certeza a gente vai colocar eles para jogar, a gente vai observar bem. E são eles que nós vamos vender, são eles que nós vamos fazer esse investimento, né, para poder voltar ao retorno do dinheiro. Márcio, uma grande dúvida da torcida botafoguense é a respeito da linha de defesa do Botafogo. A gente sabe que o ano passado o Botafogo jogou a maior parte do tempo com linha de 3, nos três zagueiros, e nos treinamentos na pré-temporada, nos jogos treino, você utilizou mais uma linha com 4 homens, 2 zagueiros, 2 laterais. Queria saber se você poderia falar um pouco para o torcedor do Botafogo, que tem muito essa dúvida sobre como o Botafogo vem para a estreia do Campeonato Paulista contra o Guarani na defesa. Bom, vamos lá. Se eu falar tudo aqui, eu também estou falando tudo para o Guarani, né? Então a gente precisa entender, até amanhã já vai ver como que nós vamos fazer. Eu não me apego muito à plataforma, né? Porque eu gosto de defender de uma forma, atacar de outra. Eu acho que a gente precisa entender essas questões. É um momento importante. O Alisson e o Edson estão muito bem, o Erickson e o Cassiano também estão muito bem. Independente de quem for começar jogando, não tenho dúvida que a torcida do Botafogo vai entender e vai poder nos prestigiar. Mas a partir de amanhã a gente já vai falando sobre isso. Mas queria te perguntar a respeito de 2 jogadores específicos que podem ser reforços que já estavam no clube, né? O Luquinha, que veio, não conseguiu se firmar devido a problemas físicos, e é um jogador de quem se espera muito tecnicamente, e o Toró, que é um jogador que já é remanescente, mais longevo assim no clube, mas a gente sabe que o jogo dele, até pela força física, depende muito dele estar bem condicionado, e isso nem sempre aconteceu. Então eu queria saber como que você avalia a pré-temporada dos dois, e se de fato eles vão conseguir performar no melhor nível agora nesse começo de 2025 para ajudar o Botafogo. Bom, vamos lá. Tomara que os dois possam performar, né? A gente torce sempre bastante. Vou começar pelo Toró. O Toró
chegou para a gente, né? Eu peguei todo o histórico dele, de quando ele chegou, e eu tive uma conversa muito séria com ele no final da Série B, dentro da capacidade, que é o que a gente fala, né? Não adianta você ser muito bom tecnicamente e você não conseguir sustentar e você ter problemas. O Toró, desde quando chegou, ele foi o melhor ano dele que ele chegou aqui, em termos de peso, percentual, entrega, treinou todos os... Ele está muito bem, está fino, está querendo, está mais maduro também. Então, isso aí é um merecimento, né, cara? Então, ele se dedicou pra caramba, está bem. Então, é um cara que a gente não pode apontar o dedo e não cobrar, né? Então, ele entendeu muito. Então, fiquei muito feliz com o que o Toró entregou para mim nessa pré-temporada. Ele é um dos caras que está merecendo sair jogando. Então, assim, a gente vai analisar com muita tranquilidade. O Luquinha teve alguns problemas de lesão, sim, né? Então, não foi comigo. Ele já está... É um caso diferente. Tecnicamente, ele tem muita qualidade, mas é aquela coisa que eu falo. Se ele não tiver fisicamente bom, ele não vai jogar. Então, já fui muito claro com ele. Ele precisa... a gente está trabalhando até a parte psicológica para que a gente possa... É um jogador que desempenhou um processo lá em Portugal, jogou pouco, e aí já está quase 2 anos sem jogar. Então, a gente tem a obrigação de trazer para dentro. Voltamos da pré-temporada, ele veio com uma lesão que ainda não tinha sarado, né? Não estava totalmente 100%. Então, teve que ficar no DM, agora ele já está podendo trabalhar comigo. Então, assim, mas é um caso que a gente vai ter um pouquinho mais de calma com ele, tá? Então, mas ele já está sabendo, mas a hora que ele tiver 100%, ele vai poder nos ajudar.